Então vamos falar sobre cartão de crédito e a DIRF, a relação do cartão de crédito com as informações que a gente tem que prestar na DIRF. Como eu já expliquei quando eu falei sobre autorretenção, e aí eu expliquei o porquê que a autorretenção acontece, expliquei que a própria administradora do cartão de crédito retém dela mesma em relação às comissões que os clientes das administradoras pagam à administradora, mas que embora seja a própria administradora responsável pela retenção do IR e pelo recolhimento, a responsabilidade pela entrega da DIRF continua sendo da fonte pagadora. É uma máxima, da regra da DIRF, no artigo 2º e 3º lá da IN 1990 e nas instruções normativas dos anos anteriores, colocar a obrigatoriedade da DIRF para as fontes pagadoras de rendimentos que se sujeitaram à retenção. E quem que é a fonte pagadora da comissão paga a Cielo, a Redcar, a PagSeguro? Quem é a fonte pagadora? Bom, a fonte pagadora é aquela pessoa jurídica que contrata a maquininha do cartão de crédito para utilizá-la para fazer as suas revendas, as suas operações. Então, é essa a pessoa que contrata a Cielo e combina com a Cielo, olha, a cada venda que eu fizer, eu vou te pagar 5% de comissão, 10%, 12%, 7% de comissão. Então, é você quem paga a comissão para a Cielo, é você quem paga a comissão para a Redcar, é você quem paga a comissão para a PagSeguro, é você quem paga a comissão para essas administradoras de cartão de crédito, tá? E aí, em regra geral, se a gente estivesse falando da regra geral de retenção na fonte sobre comissão, a responsabilidade seria sua pessoa jurídica que está pagando a comissão. Mas por se tratar de administração de cartão de crédito, a retenção funciona na sistemática da autorretenção. Então, a Receita Federal, a legislação federal, ao invés de atribuir, a fonte pagadora a responsabilidade pela retenção e recolhimento, ela acabou atribuindo à própria administradora do cartão de crédito a realização da retenção, que daí é feita o recolhimento na guia DARF com código 8045. Nesse caso, a guia DARF do código 8045 é emitida no CNPJ da própria administradora do cartão. Então, ela que retém, ela que recolhe o código 8045, ela informa na DCTF dela e no Y570 da ECF dela. Tá, e o meu cliente, o cliente que contratou a administradora do cartão, Juliana, aquele para quem eu sou, por quem eu sou pago, para fazer a contabilidade e as entregas de obrigações acessórias. O que esse meu cliente tem a ver com a Cielo, com a PagSeguro, com a Redcar? O que esse meu cliente tem a ver com tudo isso? Ele tem a ver com tudo isso porque ele foi a fonte pagadora desses rendimentos, ele foi a fonte pagadora das comissões pagas a Cielo, a Redcar, a PagSeguro e a todas essas outras que fazem administração de cartão de crédito. E como eu disse, a regra da DIRF é muito clara em relação a isso. A responsabilidade da entrega da DIRF é da fonte pagadora dos rendimentos que se sujeitaram à retenção. Ela não fala que é obrigado a entregar a DIRF quem pagou a guia DARF. Ela não fala que está obrigada a entregar a DIRF quem descontou alguma coisa. Ela fala que é responsável pela entrega da DIRF quem foi fonte pagadora, quem pagou rendimentos que em algum momento se sujeitou à retenção de imposto de renda ou PIS, COFINS, CSLL. No caso aqui, somente imposto de renda. Então tá, aí você vai receber um informe de rendimento da administradora do cartão de crédito até o final de janeiro de cada ano calendário, Esse aqui eu estou utilizando para fins do exemplo o informe do ano calendário de 2019, que aí foi apresentado na DIRF 2020, Para a apresentação da DIRF 2021, a gente vai ter que pegar o informe do ano calendário de 2020, que ainda será disponibilizado até o final de janeiro de 2021. Tá? Que esse é o prazo limite para as administradoras liberarem esse informe. Juliana, e por onde eu posso pegar esse informe? Bom, você pode
No caso dessas administradoras maiores, elas disponibilizam pela internet, né? Daí você vai lá, algumas pedem login e senha, algumas pedem algum outro tipo de cadastro, mas você consegue pegar pela internet. Então, ou eles vão mandar por e-mail, ou você vai pegar pelo próprio site da administradora do cartão. E aí, quando você receber esse informe, via de regra, o modelinho que ele vem é esse aqui, ó. Né, dessas maiores, ele acaba vindo nesse modelo. Pode até ser que venha num modelo um pouco diferente, não tem problema. O que você tem que aprender é a interpretar esse informe. Então, observa aqui o seguinte. Ele tem na primeira linha, ó, o valor total de comissões que você pagou. Eu paguei um total de R$ 624,34 de comissões no ano calendário de 2020, no ano calendário de 2019, né? Aliás, no mês de janeiro daquele ano calendário, né? Então, eu paguei um total de 624,34 de comissão no mês de janeiro. Ah, bacana. Desses 624,34, 128,02 foi a comissão que eu paguei para a própria Cielo, tá? E o restante do valor que eu paguei para a Cielo, mas a Cielo repassou para o Banco do Brasil, para a IBI Promotora, para o Banco Itaú, para o Banco Pan-Americano. O que ele está querendo me dizer aqui? Existe uma regra no que diz respeito às comissões, que é o seguinte: quando você paga uma comissão para alguém e por algum motivo parte dessa comissão vai ser repassada para outro alguém, a empresa que recebeu a comissão, ela vai ter a retenção só sobre a comissão dela. O valor da comissão que ela repassar, aí é uma retenção dessa outra pessoa que recebeu o repasse. Então, aqui, ó, você pagou 624,34 de comissão, mas ficou com a Cielo só 128,02. O restante, ó, foi repassado, né, para o Banco do Brasil, para a IBI Promotora e para o Itaú Card, né? O Pan-Americano aqui no mês de janeiro não teve nada. Bacana. E aí, do valor que foi repassado ao Banco do Brasil, ó, teve uma retenção de 98 centavos, para o IBI Promotora teve uma retenção de 0,6 e para o que foi repassado ao Itaú Card, uma retenção de R$ 1,43, tá? Já a comissão que ficou com a Cielo teve uma retenção de 1,92 centavos. Ô Juliana, mas se eu tenho só 1,92 de retenção, eu teria que informar isso na DIRF do meu cliente? Sim. Por quê? Porque a administradora do cartão, ela está te dizendo que houve a retenção na fonte. Mas não tem uma regra, Juliana, que diz que quando o tributo é menor do que R$10, estaríamos, então, dispensados de realizar a retenção na fonte? Sim. O artigo 67 da Lei 9.430, né, ele fala lá da dispensa para retenção, quando o valor da guia DARF, quando o valor da retenção, né, dá menor do que R$10, só que ela não fala em proibição, ela fala em dispensa. Dispensa não é proibição. E o que as administradoras de cartão de crédito elas fazem? Elas não querem ficar avaliando que essa comissão deu menos de 10, aquela ali deu mais do que 10, essa deu menos do que 10. Não, ela simplesmente pega e retém sobre tudo. Por quê? Porque, olha só, ela reteve R$1,92 do teu cliente, por exemplo. Mas ela reteve R$15 da empresa X, R$20 da Y, R$30 da W. Ela simplesmente pega e soma 30 mais 20 dá 50, com 15 dá 65, com 1,92, R$66,92. A guia DARF do Código 8045, que vai ser emitida e recolhida pela própria administradora do cartão, ela é feita com a soma das retenções que ela efetuou dentro do mês. Então, ela não vai ficar se preocupando se fulaninho deu mais do que R$10 ou menos do que R$10. Ela acaba retendo sobre tudo. E aí, claro, acaba esse negócio caindo no teu colo e tu tendo que fazer uma DIRF por causa de R$1,92 de retenção, 98 centavos, 6 centavos, tá? E como que funciona a informação da retenção na DIRF? Perceba que você pagou 624,34 de comissão no mês de janeiro. Só que e você pagou isso para a Cielo e a Cielo repassou então para o Banco do Brasil, para o Itaú, né? Só que aqui eu não vou informar só a Cielo, eu tenho que informar cada um desses CNPJs que aqui
aparecem. Então, eu vou colocar o CNPJ da Cielo, que é esse que está aqui, vou colocar como rendimento pago para ela, comissão pago para a Cielo, 128,02, com a retenção de 1,92. Depois eu vou informar o CNPJ do Banco do Brasil e o 65,20, que foi pago de comissão para o Banco do Brasil, com 98 centavos de retenção. E eu vou fazendo assim, um por um, mês a mês, tá? É claro que se eu tiver um único relatório, é relativamente fácil. Mas o que acontece se eu tiver um informe de rendimento, como eu tenho esse daqui, que é da Cielo, e eu tiver um informe desse daqui da Redcar e outro da PagSeguro, e que nos três aparece, por exemplo, repasses para o Banco do Brasil. Esse CNPJ ali, ó, 00000191, que inclusive é o CNPJ que eu uso em quase todos os exemplos, né, de declarações que eu faço nos meus cursos. Eu uso esse CNPJ aqui do Banco do Brasil, inclusive no curso de DIRF, né, eu acabo utilizando ele também como exemplo. Mas enfim, vamos imaginar então que o Banco do Brasil apareceu no relatório da Cielo, no relatório da Redcar e no relatório do PagSeguro. Você consegue informar o mesmo CNPJ 3 vezes dentro da DIRF? Não consegue. Aí o que vai acontecer? Eu tenho 98 centavos aqui de retenção sobre a comissão paga ao Banco do Brasil. Aí no relatório que a Redcar emitiu, vamos supor que tenha R$5 e no do PagSeguro tenha R$2. Eu vou ter que somar. Porque vai dar ali 5 com 2, 7, com 98 centavos, dá R$7,98 pagos no mês de janeiro ao banco de retenção, né? Pagos de retenção no mês de janeiro em relação aos rendimentos pagos ao Banco do Brasil. Então, eu vou ter que somar os 3 informes de rendimento. Aí essa soma você pode fazer na mão, você pode fazer no Excel, você pode fazer da forma como você achar melhor. O fato é que eu não vou conseguir informar o mesmo CNPJ 3 vezes dentro da DIRF. Então, infelizmente, né, eu vou ter que agir dessa forma aqui, tá? Existem alguns sistemas, alguns softwares no mercado que fazem essa soma. Tem um que eu sempre cito, tá, gente? E eu quero deixar claro que eu não ganho nenhum tipo de comissão. Eu nunca nem usei esse software, na verdade. Eu cito ele porque eu já tive alunos que utilizaram e que me relataram que é um bom software para isso. E ele é feito especificamente para isso, para somar os informes de rendimento das administradoras de cartão e você poder importar para a DIRF no layout da DIRF, evitando, portanto, erros, né, na hora dessa soma. Porque imagina, olha a quantidade de número que tem aqui. A possibilidade de você trazer isso para um Excel e daqui a pouco estar exausto de tanto somar e acabar somando errado é grande. Então, utilizar, né, abrir mão, acabar usando então esses sistemas que fazem essa promessa aí de soma é muito bom. Então, o sistema que eu vou citar para vocês agora, que como eu disse, eu nunca usei, mas eu tenho ótimos relatos de pessoas que já usaram, ele chama Stactus, S-T-A-C-T-U-S, Stactus, tá? Se você botar no Google, você acha, é um sistema baratinho e que você consegue então utilizar para fazer essas importações para a sua DIRF. Se eu não me engano, eles disponibilizam ferramenta de teste, né? E se você conhece outra ferramenta, você pode depois deixar aqui nos comentários, né? Que ferramenta que você conhece e que você utiliza para isso. De repente, você tem alguma que também seja boa aí para a gente estar sugerindo aos nossos colegas, né? Bom, então essa é a proposta, é a ideia do informe de rendimentos que as administradoras de cartão de crédito entregam até o final de janeiro. Não é o propósito desse vídeo falar sobre as demais operações que têm autorretenção, né? Mas só para citar brevemente, se você tiver então, por exemplo, pagamento para agências de viagens, as agências de publicidade e propaganda, administradoras de vale-refeição e convênio, então essas outras também entram no mesmo esquema, na mesma regra da autorretenção, cuja linha de raciocínio é a mesma do que eu expliquei aqui. Elas vão ter que entregar um informe de rendimento até o final de janeiro para que tu possa transcrever isso na DIRF. Então, se o teu cliente contratou, por exemplo,
uma agência de publicidade e propaganda para fazer a veiculação na Rede Globo de uma propaganda, essa agência de publicidade e propaganda precisa entregar um informe de rendimento para você até o final de janeiro, para que você possa trazer a informação, então, para a DIRF do seu cliente, né? Para dentro da DIRF do cliente da agência de publicidade e propaganda. Tá, e aí, feito isso daqui, como é que a gente vai fazer dentro da DIRF? Bom, aí dentro da DIRF você vai pegar o CNPJ aqui da Cielo, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o bloquinho de notas, gente. Ó, 01 027 058 000191. Eu vou botar aqui para mim depois só transcrever lá para dentro da DIRF, tá? O nome da empresa, Valor Cielo SA. O rendimento 128,02, eu estou botando aqui para depois eu transcrever, né? E 1,92 de retenção. Então tá, vamos repassar essas informações aqui do mês de janeiro da Cielo para dentro da DIRF, só para você ter uma noção de como que funciona. Então eu vou vir aqui em declarante, beneficiário, vou pegar esse CNPJ que está aqui, vou transcrever, Valor Cielo SA, código 8045, e aí aqui, ó, no mês de janeiro eu vou colocar 128,02 e 1,92 de retenção, tá? Lembrando que se você tiver informações do mesmo CNPJ em 2, 3 relatórios distintos, aí você vai ter que somar para informar aqui. E aí você vai fazendo isso aqui até completar, né, todos os meses, ó. Aí fevereiro, 88,65 e 1,32. Então vem aqui, 88,65 e aqui 2,32. Aí você vai fazendo isso para todos os meses. Terminou de colocar a Cielo, aí você vai colocar o Banco do Brasil aqui, mesma coisa, o CNPJ do Banco do Brasil, o nome, o código 8045. Depois vai colocar Itaú Card, vai colocar o código e as informações de rendimento tributável e de retenção na fonte para todos os meses do ano. Espero ter esclarecido o porquê que a gente informa, né, as retenções de administradoras de cartão de crédito aqui dentro, e gostaria de só deixar mais uma ressalva aqui, não é uma ressalva, mas na verdade reforçar a informação de que você tem que entrar em contato com essas administradoras para solicitar que elas te entregam o informe. Quando eu falo dessas maiores, essas mais conhecidas, você não tem nenhuma dor de cabeça porque já está disponível lá no site delas. Mas tem surgido diariamente novas administradoras de cartão de crédito e é bem comum quando você vai falar com elas dizerem: não, mas eu não tenho autorretenção. A PagSeguro, inclusive, foi uma delas, tá? Que eu dou o curso de DIRF desde janeiro de 2011. Então, pensa quanto tempo que eu já estou aí na estrada com a DIRF. E eu me lembro que quando surgiu essa questão da PagSeguro, os alunos vinham perguntar: Juliana, PagSeguro, eu preciso informar na DIRF? E eu sempre, né, bati na tecla: sim, tem que informar. Se algum aluno estiver assistindo esse vídeo, que me acompanha mais tempo, com certeza vai lembrar disso. Que eu batia nessa tecla e a galera dizia no curso: não, mas espera aí, a PagSeguro, quando eu entro em contato com ela disse que não precisa. E aí já faz o quê? Acho que uns 3 ou 4 anos que a PagSeguro começou a disponibilizar um informe de rendimento também. E não porque ela passou a estar obrigada, ela já estava desde o princípio. Só que muitas dessas administradoras de cartão de crédito menores que estão surgindo não têm conhecimento de que deveriam estar fazendo a autorretenção, ou seja, retendo delas mesmas e entregando o informe de rendimento para que as suas contratantes, as contratantes dessas administradoras, pudessem então colocar a informação em DIRF. Então, o que eu falava para as pessoas que me perguntavam isso na época, e eu continuo falando até hoje: se você se deparar com a situação de estar exigindo um informe de rendimento para uma administradora de cartão de crédito que alega que não está obrigada a fazer a autorretenção e que, portanto, não está obrigada a te entregar o informe de rendimentos, formalize isso por escrito, tá? Manda um e-mail pedindo, coloca lá toda a base legal, né, do porquê que ela deveria estar entregando o informe de rendimento, porquê que existe a autorretenção. Se você for lá no MAFON, procura por MAFON, que é o Manual de Retenção na Fonte.
vai lá no código 8045 e você vai ver que lá vai ter a base legal e as orientações no que diz respeito à autorretenção, tá? Aí você vai formalizar um e-mail por escrito falando da autorretenção, pedindo o informe de rendimento, porque se ela se negar, aí ela vai se negar por escrito, você vai ter um documento para se amanhã ou depois a Receita Federal, né, vira te exigir alguma coisa, você diz, ó, tá aqui, ó, ela se negou a entregar o informe de rendimento para mim. Tá? Então, formalizem isso por escrito. Como eu disse, essas maiores você não vai ter nenhum tipo de incomodação ou dor de cabeça. É só ir lá no site e pegar o informe. Agora, as maiores, né? Agora, essas menores é o que me preocupa, porque todo ano surge alguma nova que ignorou completamente ou desconhece a regra da autorretenção e alega que não tem informe de rendimento para entregar, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido a dinâmica da autorretenção, o porquê que a operação de cartão de crédito vai na DIRF, né? E o como que você vai transcrever essa informação aqui para dentro.